E isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Evanilson quem está falando. Eu sou o criador do canal, tenho o maior prazer em poder trazer mais um vídeo para que nós possamos dar continuidade aí ao nosso canal e ao conteúdo, né? Ou aos conteúdos que virão, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus Cristo para você e que você tenha aí uma excelente semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos aqui com o nosso programa aberto, tá? O programa o software bíblico Logos. Eu creio eu que você já deve ter baixado, seguindo os passos lá do link que eu passei, que é onde tem o passo a passo, né, para que você possa aprender um pouquinho mais a respeito da interface e alguns menus, porque se eu for ficar explicando aqui passo a passo, a gente vai demorar um pouquinho mais, mas já como já tem alguma coisa dedicada a isso, então é melhor que você vá fazendo esse passo a passo e você tão logo vai aprender, porque realmente não tem segredo, viu, gente? O que realmente muda bastante nisso é que quanto maior o seu acervo, quanto mais conteúdo você tem, ou seja, quanto mais você adquire livros, os livros digitais, os livros de estudos, dicionários e tudo mais, você vai ter uma gama maior de pesquisa para você poder utilizar offline, e quando você for fazer algum tipo de pesquisa, cruzar informações, você vai ter um acesso a recursos com conteúdos muito melhores e uma gama muito maior. Isso vai facilitar a sua compreensão, né? E fazer com que você, na hora de você fechar o seu raciocínio, fazer a sua exegese, você tenha realmente um pouco mais de conteúdo à sua disposição. Bom, nós estamos aqui com o Evangelho de Mateus aberto, tá? Na Almeida Revisada e Atualizada. O Evangelho de Mateus, nós temos aqui um pequeno preâmbulo, certo? E depois nós temos aqui um diagrama esquemático, digamos assim, não um diagrama, mas um esquema, um conteúdo junto com o preâmbulo, que seria, na verdade, aqui os tópicos e subtópicos. Aqui é dividido e, por exemplo, aqui a genealogia de Jesus Cristo. Então, aqui cada capítulo é dividido por temas. Então, no início de um evangelho, né, até certo ponto, você tem divisões e que são divididas por temas. Assim fica muito mais fácil nós entendermos e compreendermos o que cada perícope está dizendo, e por que elas foram separadas dessa forma. A gente vai direto lá para a genealogia de Cristo. Eu vou pular aqui o início da genealogia de Cristo, porque senão porque demora muito, gente, demora muito tempo. Aqui o que basta saber é que Cristo veio da linhagem de Abraão, filho de Davi, e foram 14 gerações, pelo menos nós podemos dividir aí, separar em 3 blocos, onde há 14 gerações em cada bloco desse, e a gente vê a representação do número 7, né? 7, 1 mais 7 são 14, e por aí vai, a representação de um número da perfeição utilizado por Deus. Mas também não vou entrar nesse mérito, né? Então a gente vai aqui ao nascimento de Jesus Cristo, e eu vou começar aqui nós temos algumas referências. Quando a gente clica aqui, a gente vai direto para outra referência, e aqui nós temos alguns mapas que, por exemplo, eu quero pesquisar aqui sobre Belém da Judéia, onde lá Jesus Cristo nasceu. Nós temos aqui Belém da Judéia, né? O nascimento de Jesus, e nós podemos pesquisar aqui e logo a gente é remetido ao mapa. O mapa aqui ele está na linguagem, ele está em inglês, não está em português, né? Até por causa da própria origem do software, do programa. Mas, por exemplo, isso aqui facilita um pouquinho mais a sua compreensão em relação à questão cultural, à questão climática, quando foi que Jesus nasceu. A gente não há, e também há um consenso de que não há uma data específica de Jesus. Tá? A Igreja Católica colocou isso, mas não é uma data específica, e se eu for entrar nesse mérito, a gente vai entrar num outro estudo que vai tomar muito mais tempo agora, mas isso aqui é um conteúdo informativo de apoio para que você consiga interpretar, né, e conciliar isso com as passagens que vão sendo lidas, certo? Então vamos lá, pessoal. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, tá? Tô lendo o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Coabitado aqui é estarem junto como um casamento de fato na sua plenitude, né? Porque como lá nessa cultura
tanto israelita como naquela cultura de países que formam ali, o Oriente ali, eles eram prometidos desde criança. Então havia essa negociação de prometer, né, antes de você ter o seu progresso, né, você é criança, depois você é adolescente, e aí você, como a nossa cultura aqui, que a gente vai decidir isso depois, né? E aí entra um monte de coisa. Lá o negócio era mais sério, então havia uma separação, tinha dotes, o pessoal negociava tudo isso e depois se casavam. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que antes que houvesse essa conjunção carnal e essa plenitude no seu casamento, ou tivessem coabitado, ou seja, morando junto, a Bíblia diz que achou-se Maria grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, né, ou difamá-la, né, na nossa linguagem, resolveu deixá-la. Por quê? Porque ele soube justamente dessa situação. Então ele achou, poxa, imagina uma traição naquela época. Como era o transtorno em relação a isso? Todas essas coisas acontecendo. Gente, então isso causava um estardalhaço. E a cultura hebreia, judaica, eles são muito rígidos, né? São muito mais rígidos nessa parte. Então, quando havia alguma coisa nesse sentido, tanto é que havia também, imperava um certo machismo por parte, né, dos judeus, dos homens ali, por conta justamente disso. E aí então, quando acontecia isso, para que não houvesse o apedrejamento, porque havia lei também de Moisés, então significa que se ela estava grávida e não era grávida do José, então com certeza houve uma traição. Então, para que não houvesse essa consequência de apedrejamento, o que José foi até nisso, por isso que a Bíblia enfatiza aqui, ó, para você ver, ó, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, até numa situação em que ele se encontrava duvidoso a respeito da questão da questão de Maria, no seu sentido de ser uma mulher, como eu posso dizer agora, uma mulher em que era uma mulher idônea, justa ou não, ele não querendo a difamar, ele, por ser citado como justo, ele pegou e falou: vou deixar ela secretamente. Ela me traiu, mas eu não vou fazer isso porque entra a questão também de sentimento, de amor, né? E também de preocupação. Então ele sabia que se ele fizesse isso, o que aconteceria? Eles iam apedrejá-la. E aí justamente é nesse sentido que ele fala: eu vou deixá-la secretamente. Mas em seguida a Bíblia fala aqui que enquanto ele ponderava, ou seja, enquanto ele pensava, ele decidia nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo, eu vou abrir aspas aqui para falar do anjo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque mesmo que não houvesse a coabitação junto, naquela fase, em período em que eles estavam prometidos, já eram considerados marido e mulher. Essa era a cultura. Também não vou entrar nesse mérito para não tomar muito tempo da mensagem, né? Desse devocional, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo, né? Ou do Espírito Santo. Em algumas traduções muda alguma coisa. Quer ver? Eu vou até abrir aqui depois na outra linguagem aqui depois para mostrar para vocês. Mas enfim, ela dará luz a um filho e lhe exporás o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta lá atrás, porque já havia uma promessa. Quando Deus prometeu para Abraão, né, a tua descendência, né, os filhos da promessa, então veio dessa linhagem e foi imputado isso como justiça a Abraão, porque ele creu mesmo sem saber para onde ia. Então ele creu, então é citado isso. Então ele veio dessa linhagem, o que casa, o que remete lá atrás na genealogia de Cristo. Então foi dito pelo profeta. Então essa promessa é uma promessa que já veio já há muitos anos atrás, desde o Antigo Testamento, a promessa. E é que cita o que foi dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, certo? Então, despertando José do sono, fez o que lhe ordenara o anjo, e recebeu a sua mulher, né, no caso Maria. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu a luz a um filho ou a luz a Jesus Cristo, a quem pôs o nome do Senhor,
né? O nome de Jesus Cristo, o nome que nós conhecemos, o nome que está sobre todo nome, graças a Deus. O nome que representa a justiça, o nome que representa a expiação de pecado, a remissão de pecado, o nome na qual nós conhecemos e todo mundo conhecerá um dia, porque a Bíblia fala lá em Apocalipse que ele virá com poder e grande glória no seu cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nome que está escrito, né, na sua testa, na sua fronte, que ninguém sabe como pronunciar senão ele mesmo, né, a espada afiada que sai da sua boca, que é a palavra, enfim. Mas só de falar a gente já começa a sentir, né, a ação do Espírito Santo, né, porque realmente é uma coisa que quem conhece, quem está na igreja, quem está ali com o Senhor sabe que isso é uma coisa sem igual, coisas que quando nós não conhecíamos, nós não tínhamos ideia do que significava, né? E o mundo passou a significar porque Jesus Cristo ele foi o marco temporal, com o nascimento de Cristo todas as coisas mudaram. A Bíblia fala que Jesus Cristo, o fim da lei é Cristo. Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Ou seja, Cristo é um novo marco temporal. Tudo começa com Jesus Cristo e as coisas mudam. Ele não veio para abrogar, ele não veio para poder tirar a lei. Ele veio para cumpri-la e ele a cumpriu com excelência, com maestria. E no decorrer do Evangelho a gente vai entender todas essas coisas que Jesus Cristo nos deixou. E para finalizar aqui, né, eu quero falar a respeito aqui do versículo 18 em diante até o 23, aqui no versículo 25, que é o final do capítulo 1, fazer a explanação que é o seguinte: aqui muitas pessoas dizem que Maria ela continuou virgem. Eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica em si, mas nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana ela era um Estado. Hoje nós sabemos que o Vaticano é um Estado, porque antes era a teocracia, né? A igreja estava junto com a política, a igreja mandava, a igreja desfazia, mandava fazer, e é uma história muito grande que a gente pode verificar nas histórias aí, né? Na historicidade, no que está nos livros, mas enfim, dizem que Maria é virgem. Não, negativo. Aqui fala que está bem claro aqui, ó, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. Aqui faz uma inferência de que enquanto ela estava no período gestacional, ela não teve conjunção carnal com José. José só foi conhecê-la, ter conjunção carnal depois que Jesus Cristo nasceu. Tanto é que lá na frente, em Mateus, no discorrer aqui dos evangelhos, a gente vai identificar que quando Cristo está pregando com toda a ênfase, né? Os que estão à volta falam: não é este o filho do carpinteiro? Quem que era o filho do carpinteiro? Jesus Cristo, filho de quem? De José. José era carpinteiro, era uma profissão que ele tinha. Filho de Maria, não são seus irmãos? E aí discorre a sequência dos nomes. Então ali, alguns falam que tem a teoria de que quando se fala irmãos ali, fala-se irmãos na fé, mas ali não está falando irmão na fé, está falando no sentido genealógico, biológico, são irmãos de sangue, né, consanguíneos ali, né? E aqui faz a inferência de que realmente ele não a conheceu, e aí depois tem enquanto. Então a gente tem essa condição, né? Então quem entende um pouquinho de português vai saber do que eu estou falando, certo, pessoal? Então aqui eu quero finalizar essa primeira parte desse nosso devocional com essa pequena explanação, né, para que fique aí para a meditação, falando sobre o nascimento do nosso Rei, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. A gente não pode esquecer que o nascimento de Jesus Cristo também é o nascimento para uma nova vida, uma nova oportunidade que foi dada para o ser humano, e ela foi consumada, essa obra salvífica, ela foi consumada lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: Pai, a ti nas tuas mãos entrego o meu espírito, certo? Ali foi consumado a obra, depois houve a sequência, e agora nós fomos libertos, né, da ação do pecado. A Bíblia fala que Jesus Cristo pegou a chave da vida, antigamente, né, não havia, as pessoas estavam presas a isso, porque havia expiação sendo feita através de sacrifício de animais, mas agora foi sacrifício feito uma vez por todas, para sempre, através de Jesus Cristo. Gente, muito obrigado, eu quero me despedir aqui rapidinho, tá? E no próximo vídeo a gente vai dar seguimento aí
no capítulo 2. Que Deus abençoe sua vida, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam contigo. Amém.